Então, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais um Momento Abrate. E hoje a gente vai estar voltando numa temática que a gente já abordou há 2 semanas atrás, que é sobre provas combinadas. Quando a gente está falando de provas combinadas, nós usamos o exemplo, há 2 semanas atrás, de uma súmula de saltos verticais. E é muito interessante a gente escutar as devolutivas de quem, participou e também das pessoas que assistiram depois, ou até outras pessoas que acabaram fazendo comentários sobre a mesma temática abordada, apesar de não terem assistido, mas são, eu sempre falo, gente, não existe dúvida boba. Por isso, quando a gente tem uma dúvida, é muito importante a gente conversar, a gente, questionar, né, porque a dúvida da gente pode ser dúvida de outras pessoas e pode fazer a diferença na hora da nossa decisão. E às vezes nem a gente tem essa resposta e a gente vai atrás da informação para que, fique esclarecido e que a gente não seja pego de surpresa, nem durante o momento de um exame, por exemplo, de mudança de categoria ou um outro exame, teste, né, propriamente dito, muito menos dentro do campo, né. Então a gente trouxe a mesma temática sobre a súmula de campo nas provas simultâneas, mas a gente coloca aqui como provas horizontais. A gente vai usar o exemplo do salto em distância, mas poderia ser o mesmo exemplo para o arremesso do peso, o lançamento do disco, o que fosse, tá bom? Então, vamos lá. Aqui o exemplo, a gente vai trazer através de algumas situações. A primeira situação é dentro de uma prova de salto em distância, tem um atleta lá que usa o identificador número 22, tá lá esse número 22, porque é o que a gente vai olhar na súmula. Após ele realizar a sua primeira tentativa, ele pede ao secretário da prova que altere a sua ordem na súmula para a próxima tentativa, porque ele precisava ir para a prova do salto em altura. Então, é isso aqui que vocês estão vendo na tela, né. Então, a gente tem lá a prova, esse atleta número 22, ele fez a primeira tentativa, foi feita a aferição, foi 5,72 m, ele chega para o secretário que está com a súmula, e ele fala: "Olha, eu preciso ir para o salto em altura, então na segunda série de tentativas me deixem por último, para que eu tenha tempo de ir e voltar", né. Então, o que acontece? A gente tem essa regra, que é a 4.3 das regras técnicas, que trata, né, que se um atleta for inscrito em uma prova de pista e uma de campo, ou em mais de uma de campo, que estejam acontecendo simultaneamente. A gente não pode esquecer que a gente trata dessa regra somente quando são provas simultâneas. Então, o árbitro geral apropriado, aqui no caso, o árbitro geral da prova do salto em distância, ele pode, para cada série de tentativas ou para cada tentativa no salto em altura e vara, permitir que esse atleta faça a sua tentativa numa ordem diferente daquela constante na lista inicial, ou seja, naquela lista de sorteio, em que a gente tem, diferente dessa ordem que seria esse é o primeiro a saltar, esse é o segundo, esse é o terceiro e assim por diante, né? Ou conforme determinado com a regra técnica 25.6.1, que é aquela que trata da inversão da ordem das provas horizontais de campo. Então, por exemplo, se depois da terceira série de tentativas vai ser feita a inversão, é dessa nova ordem de saltos ou de tentativas que a gente está falando, que a gente pode sim, enquanto árbitro geral, definir uma nova ordem para esse atleta que está indo para uma prova simultânea, tá? Que tenha feito essa solicitação. Então, aqui, ainda estamos na mesma situação. Esse atleta número 22 fez a sua primeira tentativa, pediu para alterar a segunda série de tentativas, foi para a prova do salto em altura. Aí o atleta número 137 fez a sua tentativa, depois foi o 141 que fez a tentativa, depois o atleta 53 e assim sucessivamente. Acabou a primeira série de tentativas, vamos iniciar a segunda série de tentativas. Então,
a gente inicia com o atleta número 137, ele saltou, fez 5,53. O atleta 141 fez a segunda tentativa e fez 5,12 e assim sucessivamente. Depois que o atleta 147 fez a sua segunda tentativa, aí sim foi chamado o atleta número 22 para fazer a segunda tentativa. Porém, depois que todos os atletas fizeram a sua tentativa, né, com autorização, claro, do árbitro geral de prova, porque é o árbitro geral quem autoriza essa mudança de ordem, ele chama o atleta para fazer a sua segunda tentativa. E nesse momento acionado, né, o regressivo em 1 minuto, que é o caso que nós estamos tratando. Quando faltou só 15 segundos para acabar o tempo dele, foi levantada a bandeira amarela, acabou o tempo, o atleta ainda não tinha retornado da prova do salto em altura, abaixaram a bandeira amarela e foi colocado um tracinho de passo na súmula para esse atleta. Lembrando que aqui não levantou nem bandeira branca, nem bandeira vermelha. Então, foi essa situação que a gente viu acontecendo, esse passo aqui, tá? Então, a pergunta para vocês agora é se vocês concordam ou não concordam com essa decisão, tá? Então, eu vou colocar uma enquete para vocês, eu vou pedir para vocês, colocarem lá se vocês estão de acordo ou não de acordo com o que aconteceu aí, né. O atleta foi para a prova, não voltou, faltando 15 segundos, levantou a amarela, acabou o tempo, baixou a amarela, não levanta nenhuma bandeira e se põe um passo, eh, na na súmula. Então vamos lá. 100% considerando aí como correto, tá? Essa foi a decisão de quem está aqui na sala. Então, vamos ver o que que a gente tem aqui. Ops, voltando lá, que a decisão está correta, pois, de acordo com a regra técnica 4.3, se um atleta não estiver presente para aquela tentativa em particular que tenha solicitado alteração na ordem, vai ser considerado que ele passou, ou seja, aquele tracinho, assim que o tempo permitido para a tentativa tenha terminado. Então, aqui a gente reforça. Se o atleta não está no local de prova, tem sim que acionar o cronômetro, né? E se por acaso ele chegar em tempo e conseguir fazer, ok, né? Se ele conseguiu executar, vai ser feita a medição. Se ele não chegar, abaixou a bandeira amarela e coloca-se um passo naquela tentativa. E aí nós vamos para a segunda situação, para o segundo, digamos assim, a segunda questão que trata dessas provas simultâneas aqui. Um atleta, esse mesmo atleta número 22, após a sua primeira tentativa na prova do salto em distância, ele só consegue retornar da prova do salto em altura após a terceira tentativa do atleta, que tem o identificador do número 141. E aí esse atleta 22 pediu para o árbitro geral da prova que alterasse sua ordem na súmula da terceira série de tentativas. Mas ele foi informado que já havia sido chamado e como não estava na prova para aquela série de tentativas, após ter sido contabilizado seu tempo, então foi considerado como falha. Então, olhando para a súmula, que às vezes a gente olhando para a súmula fica mais fácil da gente entender tudo isso que está no enunciado. Então imaginem, esse atleta número 22, ele fez a sua primeira tentativa, pediu para alterar a ordem aqui da segunda série de tentativas, então foi chamado todo mundo na primeira tentativa, chegou na segunda tentativa, todo mundo foi chamado, deixaram ele por último, ele ainda não chegou, então foi um passo quando acabou o tempo dele. Aí ele é o primeiro da súmula, ele é o primeiro a realizar as tentativas. Então, na terceira série de tentativas, voltou para a ordem normal dos saltos, que estava aqui na ordem de sorteio, ele foi chamado, foi dado tempo para ele, faltando 15 segundos, levantaram a bandeira amarela, ele não chegou, abaixaram a bandeira amarela e levantaram a bandeira vermelha, fazendo um X na súmula. O atleta 137 foi lá, executou a sua tentativa,
falhou por qualquer motivo lá e foi um X na súmula. O atleta 141 fez a sua terceira tentativa, 5:19, e aí o atleta número 22 chega na prova e pede para o árbitro geral: "Olha, eu cheguei aqui na terceira tentativa, deixa eu saltar agora ou depois", né. Então já tinha passado a ordem dele aqui, e o árbitro geral disse para ele que infelizmente não seria possível, porque já tinha passado, né, a tentativa dele e ele não tinha pedido para fazer alteração de ordem, então não tinha o que fazer, ficou com o X na súmula. Você concorda ou não com essa decisão? Opa, passei antes para vocês ali. Se não olharam, vamos lá ver o que que vocês acham. Então a gente vai, reiniciar a enquete. Ops. Coloquem se vocês estão de acordo com essa decisão do árbitro, de que ele não pediu para essa tentativa e realmente não tinha como mudar, ou não, né, como não tinha terminado essa tentativa, né, ou ele já tinha pedido na tentativa anterior, como que vocês entendem, né, essa resposta? Lá. Então vejam que 94% dos presentes na sala entendem que a decisão do árbitro geral está correta. E nós temos ali 6% de respostas de que não, de que estaria incorreta. Então, quando a gente olha para o que aconteceu, né, a gente entende a decisão do árbitro como correta, pois, de acordo com a mesma RT que a gente acabou de tratar, a possibilidade de alteração de ordem existe apenas para aquela tentativa específica permitida pelo árbitro geral, ou seja, o árbitro geral vai aprovar essa alteração de ordem daquela tentativa que o atleta tenha solicitado, né. Então essa foi o esclarecimento que foi feito na regra, de que o atleta precisa ser muito, objetivo. Se ele só quer sair para ir para uma outra prova e não pede alteração, não precisa alterar. Então a gente normalmente questiona para ele: "Você quer que altere?", né, a gente até tenta fazer com que, principalmente em competições onde a gente verifica que o atleta, vamos pensar escolares, nunca participou, né, a gente normalmente vai estar, fazendo essas orientações, né. E claro, quando a gente tem a possibilidade de provas de campo, a gente também tem a questão do rádio para conversar, né, entre um árbitro e outro. Mas aqui o que que foi dado é justamente da possibilidade de que o atleta pediu para mudar só a segunda série de tentativas, ele não estava na segunda série de tentativas e foi feito o passo. Então, se ele não está presente numa tentativa subsequente, aí será contabilizada como uma falha, uma vez decorrido o tempo permitido para a tentativa, tá. Então é esse o diferencial entre o primeiro exemplo que a gente fez e o segundo exemplo. No primeiro, é a tentativa a qual ele fez a solicitação e por conta dessa solicitação foi aprovada essa mudança na ordem, e com essa mudança de ordem, se ele não chegar, é feito um traço. Numa tentativa subsequente, ele não tinha feito essa solicitação para mudança da ordem, foi feita normalmente, e aí simplesmente acabou o tempo dele, e aí é um X. Lembrando que para as provas, de saltos verticais, ter um X pode significar uma falha a mais na decisão da colocação do atleta em relação a um outro, né, para, definir as ordens ou a colocação desse atleta dentro da prova. É claro, para as provas horizontais, ter um X ou um tracinho não vai fazer grande diferença. Por quê? Porque se ele está com um empate de melhor resultado e o segundo melhor resultado, mesmo que seja um valor irrisório para um atleta que tenha feito qualquer resultado, e ele que tem um X ou um tracinho, ele vai estar perdendo de qualquer forma, né? Mas não teria tanto impacto quanto nos verticais. Lembrando que essa temática de provas simultâneas, né, só em cima daquilo que a gente já conversou há 2 semanas atrás, e no que a gente trouxe hoje, que são somente 2 situações, nós temos mais 3 situações que nós deixamos
para a próxima semana e que a gente vai abordar sobre as provas simultâneas ainda, que essas regras estão tratando. Por que que a gente resolveu trazer para vocês essas situações? Justamente por dúvidas de árbitros que estão trabalhando e que, quando escutam que houve uma alteração na regra, mesmo que não seja uma alteração real, mas sim somente uma clarificação da regra, às vezes acaba confundindo quem está no dia a dia, né? E uma das perguntas que foi feita é justamente em relação a quando pode, ou se o atleta está numa prova simultânea, sempre eu posso estar alterando a ordem dele, ou sempre que ele não está lá, eu conto o tempo e quando ele não chega, eu faço o tracinho e não o X, tá? Então esse é o diferencial entre essas 2 situações. Então, as situações para hoje seriam essas e na próxima quarta-feira a gente traz outras, mas também ainda abordando provas simultâneas. E se vocês tiverem alguma dúvida das provas simultâneas e quiserem compartilhar comigo ou no grupo, coloquem lá que a gente enriquece ainda mais esses momentos Abrate com a participação de vocês, tá bom? Gente, um grande beijo, uma boa semana e até a próxima quarta-feira. Tchau, Tchau, Obrigado. tchau. tchau, até Tchau, quarta. tchau. Boa noite a todos. Boa Boa noite. Boa tchau, boa noite. noite.